Ray, acho que a chave está nas prioridades dos dois presidentes, Donald Trump e Putin, e em como essas prioridades podem se alinhar, como eles podem encontrar algum tipo de terreno comum para trabalhar juntos. Well, it's a really good question because it's very Bem, clear é uma now pergunta muito with the boa, new porque national agora está muito security claro, strategy com o novo document, documento da that their Estratégia de Segurança overall Nacional, que as priorities prioridades are gerais virtually deles são the praticamente as same. mesmas. Now, Os russos deixaram the isso Russians muito have made it claro. very clear. Ninguém Nobody parece seems to acreditar believe this, nisso. but the Mas Russians eles have made it disseram very clear repetidamente that que a their prioridade overarching principal deles, priority, o their objetivo maior, superseding é criar priority, uma is relação to decente create com os a Estados decent Unidos, relationship with the United reconstruir o States, que to existia antes de rebuild Biden, what was talvez até before melhor, Biden, at certo? least, maybe better. Okay. Agora, é preciso Now, perguntar, por quê? you Bem, have to say, a well, resposta why? simples é que chegamos Well, perto de uma the guerra simple nuclear answer durante o is governo Biden. we Nos came últimos close to meses, você nuclear deve se war lembrar under disso. Biden. Last couple of months, well, you remember that. It was not only Scott Ritter, but now we have Deputy Foreign Não foi Minister apenas Scott Ritter, Ryabkov mas agora temos o asserting vice-ministro we das were really Relações close, Exteriores, closer than we ever want Ryabkov, to be afirmando que to estivemos war in the realmente last perto, desert. mais So perto do que I jamais see his gostaríamos, overarching de uma aim guerra nuclear na is última década. to stop Então, nuclear veja o war. objetivo And why principal is it dele, de Putin, necessary to como evitar uma cajole, guerra to nuclear. treat Trump E por que é necessário with bajular e kid tratar gloves? Trump com tanto That's cuidado? why, É okay? por isso, Because he's certo? Porque mercurial. ele é Because imprevisível. you Porque não can't dá figure para out what he's saber going o to que ele do. vai And he's fazer. a E ele é um narcissist. And the narcisista. way you E a treat maneira de a lidar com um narcisista delusional delirante é ser narcissist is muito, to be muito very, gentil com very ele. nice to them. Então essa é a So minha visão sobre a that's prioridade my de idea Putin of e da liderança russa. Putin and the Em so-called relação a Russian Trump, leadership's acho que já disse priority. antes, ele quer With poder se respect to gabar de Trump, ter conseguido esse I think I acordo. said before, he wants to be able to brag about getting this deal. Now, this was a really tough deal, okay? Now Esse foi he's um got acordo all the realmente cards. difícil. Why? Certo. Well, Agora ele tem because he todas wants a as cartas decent na mão. relationship with Por quê? Putin. Why do I say that? Bem, porque ele quer um Because relacionamento decente this com new Putin. Por national que eu digo isso? security Porque esse strategy novo document documento de estratégia says de as segurança much. nacional It was diz an amazing exatamente document. isso. Foi um Even documento Putin, impressionante. at that end Até o of the próprio year Putin, naquela Q&A, sessão de says, perguntas e look, respostas de fim don't de you ano, disse: Europeans read? Olhem, vocês Read europeus that não leem? national Leiam aquele security documento de estratégia strategy de segurança document. It nacional. shows Ele mostra that que não we're somos no mais o longer the inimigo, somos enemy. We're a parceiros dos partner Estados of the Unidos. United States. E esse And it documento diz says que that vamos tentar document, resolver it juntos o says that problema da we're going to Ucrânia para try que to possamos ter um address relacionamento melhor com a Rússia. Ukrainian problem Essas são as nossas together prioridades. so that we can Certo. have a Tudo better bem. relationship A with Europa? Russia. Those A are Europa our vem em terceiro priorities, lugar. okay? Right? Europe comes third, Europe doesn't matter. Europe is already Sabe, a sort of Europa não excluded importa. itself. A Europa já se So, excluiu. we have a convergence Então temos uma where convergência em Trump, que for Trump, whatever por qualquer reason, motivo, wants quer to ter have a uma decent relação decente com a relationship with Rússia, Russia, quer wants to deixar get isso this para thing trás e behind quer him, and wants poder. to be able, Sabe, quando as pessoas when dizem people say, McGovern, pelo amor de McGovern, Deus, for ele quer um God's sake, prêmio he wants a Nobel, Nobel Prize. você I acha think que that's isso really realmente o motivating him. And I say, motiva? yes, E I'm eu digo que sorry. sim. This sounds Desculpe, isso soa childish. infantil, It soa sounds narcisista, narcissistic. mas, But, sabe, acho que esse é um fator so I aqui. think that's a Prêmio Nobel factor de here. 2026. Ele estava Nobel de olho Prize nisso. for Acho que Putin, 2026 is acho up que for Trump grabs. gostaria de I acertar think alguma coisa, Putin, I algum think tipo de Trump would acordo, like to no get some próximo mês, antes que as some indicações framework aconteçam worked out oficialmente. next month before the nominations officially close. Ray, a maneira como Donald Trump está tentando negociar com Zelensky, você acha que ele está exercendo algum tipo de pressão sobre ele depois dessa reunião? Quais são, na sua opinião, os sinais do que aconteceu durante esse encontro? Well, what I was most impressed by Bem, was o que mais me impressionou foi o Trump se gabando de ter conversado com o Putin logo antes da reunião. Quer dizer, ele precisa saber que as pessoas vão acusá-lo de estar recebendo instruções do seu amigo de bromance, o Putin, certo? O Trump não parece muito preocupado com isso. Pode ser um erro, mas ele se gabou de ter falado com todo mundo. E então ele disse 2 horas e meia. Os russos disseram que foi 1 hora e 15 minutos. E ele disse algo como: vamos resolver tudo isso. E depois, vou ligar para os russos logo em seguida. Ah, vou ligar para os europeus também. Por que não falamos com os europeus? Mas depois eu ligo para os russos. Então, para mim, quer ele esteja sendo esperto ou não ao fazer isso, o Trump está se sentindo confiante. Trump is feeling his oats. And he thinks he can shove this thing through
E ele acha que pode empurrar isso adiante. A principal razão, é claro, é que os russos venceram no campo de batalha. Falta muito pouco para conquistarem o restante de Donetsk e um pouco de Luhansk. Então, sabe, o Donbás está perdido. Isso nunca será devolvido. Como eu disse, pode haver alguma flexibilidade em relação a essas outras duas regiões. Não na Crimeia, é claro. Então, acho que Trump vê que podemos fazer esses grupos de trabalho funcionarem. Podemos ensinar aos europeus que, veja, isso é schmerzlich, é muito doloroso, mas é algo bom. Como aquele artigo do Die Welt, que foi escrito por um editor importante, e eles têm quase 1 milhão de exemplares em circulação impressa. São considerados um dos principais jornais da Alemanha. E não é só isso, é também o ministro da Defesa deles, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, certo? Agora, o que foi que ele disse? Bem, ele disse basicamente que aquele cara, o Rutte, o secretário-geral da OTAN, não sabe do que está falando. Não vai haver guerra. Os russos não vão nos atacar. O que está acontecendo? Meu Deus, isso não é o que o Merz vem dizendo. Então há um grande conflito. Existem grandes lacunas. E quando o ministro da Defesa da Alemanha meio que concorda com o que agora sai no jornal Die Welt, há mais do que simples indícios no ar. Existe a necessidade de os europeus acordarem e dizerem, meu Deus, vamos colocar mais dinheiro nisso. Como vamos justificar esse gasto quando chegar a época das eleições? O que vai acontecer dentro de 1 ano ou 1 ano e meio? Então eles têm um interesse pessoal nisso, mas a forma como resolvem é uma situação sem saída para eles. Acho que vão ceder, exatamente como o artigo do Die Welt sugere que farão. Vejo isso como um prenúncio do que está por vir. Mas veja, eles mesmos se excluíram, e Trump não faz questão de esconder sua cooperação com Putin. A reação russa, pelo que vi ontem à noite, foi cautelosa, mas objetiva. E o grande ponto, claro, é que eles concordaram em participar desses grupos de trabalho. Um sobre a questão da segurança, outro sobre outros temas, economia e assim por diante. Então a coisa está avançando. Agora as pessoas dizem, bem, isso já nasceu morto. O que exatamente nasceu morto? Os 20 pontos. Bem, o primeiro morto ao nascer eram 28 pontos. Depois, Rubio e os europeus elaboraram algo com 20 pontos, ou talvez 19. Isso deveria resolver, certo? Witkoff jogou isso no lixo e voltou aos 28 pontos. Eu já tinha falado com você sobre isso antes. Eles passaram 5 horas analisando, certo? Agora, os europeus, ou Zelensky, têm um novo, adivinha, novo conjunto de 20 pontos que ele redigiu, certo? O que vai acontecer com isso? Bem, acho que se o precedente se mantiver, isso também vai para o lixo. O que Trump disse é verdade. Zelensky não tem cartas na mão. Os europeus também não têm cartas agora. Estão humilhados. Não tem como responder. A OTAN está se desintegrando. Talvez eu devesse dizer algo sobre a OTAN. Ela não é nada sem os Estados Unidos, certo? NATO is nothing without the United States, okay? Now, NATO is without the United States. Agora, a OTAN não é nada sem os Estados Unidos. Até o Putin apontou isso. A OTAN, a Aliança de Defesa. Agora, se os Estados Unidos quiserem fazer amizade com a Rússia, ele não disse exatamente assim. Quiserem ter uma relação cordial, o que acontece com esses Estados-membros na Europa? Alguém ainda acredita que o artigo 5, que obriga os Estados Unidos, ou pelo menos exige que o país vá ao seu legislativo e obtenha permissão para entrar em guerra se a Estônia provocar um conflito com a Rússia? Alguém ainda acredita nisso? Ninguém acreditava antes. Mas agora temos Putin e Trump dizendo, olhem, a OTAN acabou. A União Europeia está tão fragmentada que provavelmente não vai se recuperar dessa aventura de tentar confiscar o dinheiro russo. Agora, eu diria que por cerca de uma década, Ursula von der Leyen foi marginalizada. Provavelmente vão destituí-la. E deveriam, pelo menos.
Então, a UE e a OTAN foram as que mais sofreram com tudo isso. E se os Estados Unidos estão mais interessados em ter melhores relações com a Rússia, e acho que já disse isso antes, mas é algo importante, quando entrei na CIA em 1963, foi para lutar contra o Glavny Vrag, o inimigo principal. E quem era esse inimigo? Os russos, é claro. Glavny Vrag, era assim que eles também nos chamavam. Agora, adivinha o que aconteceu por volta de 2025? Perdemos nosso lugar. Os Estados Unidos perderam seu lugar como o Glavny Vrag, certo? Quem é o Glavny Vrag agora? O inimigo principal? A Alemanha. Germany. These are very respected opinion polls. Essas são pesquisas de opinião muito respeitadas na Rússia. Isso não deve agradar a ninguém. Sabe, todos dizem, veja, Gorbachev foi um tolo, realmente estúpido, por permitir que a Alemanha se reunificasse em troca de uma promessa que foi violada, ou seja, que a OTAN não se expandiria 1 centímetro a leste da fronteira da Alemanha Oriental. Então, Gorbachev foi enganado, e nunca deveríamos ter reunificado a Alemanha. Agora, isso deve estar passando pela cabeça deles, porque todos os russos instruídos sabem o que aconteceu. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial, eles perderam 27 milhões de cidadãos soviéticos para as hordas nazistas. É por isso que eles odeiam os nazistas. E é por isso que odeiam os neonazistas em Kiev. Ray, we had Germany reducing the aid to Ray, Ukraine. vimos a Alemanha reduzir sua ajuda à Ucrânia. Mesmo quando observamos a retórica deles, ela está ficando mais agressiva. Mas nos bastidores, abaixo da superfície, dá para ver que a ajuda à Ucrânia está diminuindo. Essa é a realidade do que está acontecendo lá. E não parece que a Europa estará em uma posição melhor tão cedo para ajudar a Ucrânia sozinha, sem o apoio dos Estados Unidos. Vá em frente. Quero saber sua opinião sobre o que se passa na cabeça dos europeus depois dessa reunião, por exemplo. After this meeting, for example. Well, Nima, I think you know that I coined this expression, or acronym. Bem, Nima, acho que você sabe que fui eu quem criou esse acrônimo, MICIMAT. É uma expansão do Complexo Militar Industrial de Eisenhower. Significa Complexo Militar Industrial, Congressional, Inteligência, Mídia, Academia, Think Tank. É tão forte, talvez até mais na Alemanha quanto nos Estados Unidos. Há muito dinheiro a ser ganho. Afinal, quem é esse cara, Mouse? Ele não veio de uma daquelas instituições financeiras que fazem todos esses acordos. Vou te dar um exemplo. Sou do Bronx, em Nova York, e, bem, deixa eu te dar um exemplo. Antes do golpe em Kiev, havia essa empresa alemã, Maffei, que estava parada porque tinha sido contratada para construir o tanque de batalha europeu comum. European battle tank. And there was no common European. E não havia nenhum perigo ou inimigo europeu comum digno de nota. Certo, antes do golpe em Kiev. Então, o que aconteceu? Logo depois disso, a Krauss-Maffei, empresa alemã, e a firma francesa conseguiram os direitos e começaram a construir todas essas coisas. E agora a Rheinmetall, o grande grupo da Alemanha, diz: olhem, Maffei, nós temos os direitos para construir o tanque europeu comum. Não. Então eles brigaram na justiça, mas acabaram fazendo um acordo extrajudicial. Agora as ações deles subiram cerca de 4 ou 5 vezes. Certo, é disso que se trata. De onde é esse cara? Mouse. Ele é de... esqueci o nome daquela grande organização financeira. BlackRock, certo? BlackRock. E sabe, eles são donos de metade da Ucrânia, inclusive dos campos férteis. Então é isso que está acontecendo aqui. É por isso que ele está recebendo todo esse dinheiro. Mas eles estão reduzindo a ajuda à Ucrânia. Estão fingindo que a grande ameaça vem da Rússia, mas não imediatamente. Os russos vão esperar até que estejamos prontos. E isso provavelmente será daqui a 3 ou 4 anos. E Pistorius, o ministro da defesa deles, agora disse: esqueçam, isso é uma farsa. Rutte, o chefe da OTAN, está falando sem saber. Os russos não vão invadir a Europa Ocidental. E para aqueles que ainda acreditam nisso, e quem pode culpá-los, foi isso que Biden disse em seu último discurso sobre o Estado da União. Ele disse: agora, alguém nesta sala acha que Putin vai parar na Ucrânia? Não, ele vai tomar a Polônia e os Estados Bálticos. No, he'll take Poland and the Baltic states. Now,
Agora, quando o presidente dos Estados Unidos diz isso, infelizmente, a maioria dos americanos acredita. Muitas pessoas na Europa também acreditam, mas nada poderia estar mais longe da verdade. É por isso que Putin fica um pouco agitado, de forma incomum, quando diz: "Eu já disse 100 vezes, não queremos invadir a Europa Ocidental. Estamos satisfeitos em parar." E como já disse antes em seu programa, os russos realmente pararam. Eles pararam 6 semanas depois que a guerra começou. E agora temos o embaixador suíço na Turquia, que participou das negociações em Istambul em março e abril de 2022. Ele divulgou um vídeo explicando exatamente o que aconteceu. Ele estava em contato com os turcos que monitoravam tudo isso. E ele confirma que foram o Reino Unido e os Estados Unidos que chegaram e disseram: "Não, isso não é sobre o Vietnã, ou o que você está pensando. Isso é sobre enfraquecer a Rússia. E, portanto, não queremos que você aceite esse acordo e apoiaremos você, Ucrânia, pelo tempo que for necessário." Agora, essa é uma história muito triste, porque muitos ucranianos morreram desde que Zelensky foi convencido a seguir com o Ocidente nisso. Agora é pelo tempo que for necessário. Acabou. Porque ele não enxerga a realidade, talvez enxergue depois de Mar-a-Lago ontem, mas ele continua dizendo às suas tropas para lutar até o último ucraniano. E isso, é claro, é o que pessoas como o senador Lindsey Graham defendem. Nenhum dos nossos soldados foi morto. Não importa que 1 milhão, e uso esse termo com cuidado. Cerca de 1 milhão de jovens ucranianos e pessoas quase da minha idade foram mortos em combate. Tudo desnecessariamente. Se os Estados Unidos e o Reino Unido não tivessem dito a Zelensky para não aceitar aquele acordo. Eles pararam então. Foi em março ou abril de 2022. Quero dizer, se tivessem parado naquela época e não quisessem tomar nenhuma parte da Ucrânia, aquelas províncias ainda estariam na Ucrânia sob aquele acordo. A única condição era que concordariam em não entrar para a OTAN e haveria um cessar-fogo para resolver os outros problemas depois. Então, eles pararam naquele momento. A ideia de que queriam tomar toda a Ucrânia ou avançar para a Polônia e os Balcãs, simplesmente não há evidências disso. Or Poland and the Baltics. There's no evidence for that. There's not a scintilla of evidence that even the Russians were. Não há um pingo de evidência de que os russos fossem considerados muito perigosos antes de os Estados Unidos e os serviços ocidentais que trabalhavam com eles derrubarem o governo devidamente estabelecido em Kiev em 14 de fevereiro. Não, em 22 de fevereiro de 2014. E o que tornou esse golpe distinto foi o fato de ter sido anunciado com 2 semanas e meia de antecedência. Você conhece aquela história em que Victoria Nuland está conversando com o embaixador dos Estados Unidos em Kiev e diz: "Ah, já está tudo acertado. Yats é o nosso cara. Deixe os outros de lado. Yatsenyuk é o nosso cara." E o embaixador Pyatt responde: "Mas agora, senhora secretária, os europeus não vão. Os europeus não. Eles não vão gostar disso." E ela diz: "Que se danem os europeus, certo?" Uau! Que se danem os europeus. Whoa! If the Europeans. Well, how do we know, among other things, Bem, como sabemos, entre outras coisas, que aquela conversa interceptada era autêntica? Porque no dia seguinte ela pediu desculpas aos europeus. Ela disse: "Ah, eu não quis dizer isso. Não, por favor, me desculpem. Eu não quis dizer isso." Mas ela disse, e era assim que eles viam os europeus naquela época. E agora eles os veem com ainda mais desdém, Trump especialmente, em relação aos europeus. Eles não estão nem aí para o que Starmer, Scholz ou Macron, os 3 mosqueteiros, pensam sobre essas coisas. Acabou. Se quiserem desperdiçar mais dinheiro, se quiserem comprar mais armas dos Estados Unidos, fiquem à vontade, porque no momento não temos armas para vender. Bem, 3 anos. Sim, 3 anos em que os russos não... me poupe. É tudo surrealista. E o que é lamentável é que a menos que as pessoas, a maioria das pessoas, tenham acesso a programas como o seu, e não falo só de mim, falo de qualquer um, das excelentes pessoas que você convida, a menos que elas tenham a chance de compreender quais são as realidades, ficam completamente perdidas.
Porque, bem, a grande mídia é o ponto de apoio desse Mickey Mac. Quando digo mídia, quero dizer em letras maiúsculas, porque a mídia pertence às corporações que controlam o restante do Mickey Mac, pelo amor de Deus. E a mídia não vai te contar a verdade. É nisso que estamos trabalhando agora. Estamos mostrando alguns sinais de progresso com programas como o seu e o do juiz napolitano. Espero que neste próximo ano consigamos causar um impacto ainda maior na consciência pública, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. Not only in the US, but in Europe as well.